Fala galerinha, professor Felipe Carvalho na área, o professor de Física do Método, tá certo? E dando continuidade aqui aos assuntos do seriado 1, tá? Com agora movimento retilíneo uniformemente variado, ou, né, para os mais chegados, um MUV, tá bom, gente? Então, na aula anterior, a gente viu um pouco sobre o movimento uniforme, e naquele movimento existia alguma coisa que não mudava. E a coisa que não mudava era a velocidade. A velocidade em cada ponto do trajeto do corpo era a mesma, tá? E isso caracterizava um movimento uniforme. Lembrando que nesse movimento a aceleração era igual a zero, tá bom, gente? Então agora a gente vai ver uma coisa totalmente diferente. Quando a velocidade varia, tá? Agora não de qualquer jeito, varia de uma forma uniforme, tá? A gente vai ver aqui isso com mais detalhes, tá? Então, característica do movimento retilíneo uniformemente variado. A primeira característica que eu comentei com vocês, a velocidade varia, a velocidade muda, tá? Só que ele muda de uma forma uniforme. O que significa dizer isso, tá? Significa dizer, pessoal, que a aceleração, né, que faz com que o carro ele mude de velocidade, ela não muda, ela é constante. E lembrando, essa aceleração é diferente de zero, tá? Porque se a aceleração fosse igual a zero, a gente voltava lá para um movimento uniforme, tá bom? A aceleração sendo diferente de zero, tá? A gente indica que o movimento ele é uniformemente variado, uma vez que essa aceleração ela não muda, tá bom, gente? Uma outra característica importante desse movimento é isso aqui, ó. O corpo ele sempre vai percorrer espaços diferentes em tempos iguais. A gente viu lá no movimento da aula anterior, o movimento uniforme, que no movimento uniforme o corpo ele percorria espaços iguais em tempos iguais. Então, se em um segundo o corpo percorreu 2 metros, no próximo segundo ele vai percorrer 2 metros e assim sucessivamente. Isso caracterizava um movimento uniforme. Só que aqui não, gente, aqui é diferente, tá? Os espaços, uma vez que a velocidade ela está aumentando, né, uniformemente ou diminuindo, tá? Em cada trecho, o espaço vai ser diferente. Vê essa figura aqui, ó. Observa que aqui eu tenho uma situação em que um cara ele está correndo, né? Um rapaz ele está correndo, tá? E ele está com uma certa velocidade aqui, num determinado tempo percorreu um certo espaço, só que ele está continuando, né, o seu movimento, mudando gradativamente a velocidade de forma uniforme. Então, com isso, nesse trecho, ele vai percorrer com uma velocidade maior. Então, no mesmo tempo, ele vai percorrer um espaço maior. E assim sucessivamente. Percebam que ele percorre espaços diferentes no mesmo tempo. É isso que caracteriza também o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? O móvel ele percorre espaços diferentes em tempos iguais, diferentemente do movimento uniforme, que ele percorria espaços iguais nos mesmos intervalos de tempo. Ok aí, gente? Então vamos lá. Esse movimento uniformemente variado, ele possui muitas fórmulas. A gente viu lá no movimento uniforme, tá? Uma equação importante, que era a equação horária da posição. Aquele tal do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Então essa fórmula é uma das únicas do movimento uniforme, tá? Só que no movimento uniformemente variado a gente tem algumas e a gente vai ver aqui agora. Antes vamos comentar um pouco sobre a aceleração média, tá? Aceleração, gente, é a taxa de velocidade do corpo numa função do tempo, ou seja, quanto é que ele varia a sua velocidade na unidade de tempo. Isso é o que eu chamo de aceleração média, que tem, né, essa fórmula daqui. Aceleração média, ΔV sobre ΔT. Esse carinha aqui, gente, esse delta, todas as vezes quando aparecer em física, você já deve ter se acostumado aí, quer dizer variação de alguma coisa. O delta quer dizer alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, como eu tenho que a aceleração média é ΔV sobre ΔT, isso significa dizer que esse ΔV é a velocidade final menos a inicial do corpo, tá? Naquele trecho onde eu estou observando o fenômeno. E ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, não é isso? Isso mesmo, tá? ΔT, tempo final menos tempo inicial. Lembrando só que a aceleração, como eu disse, ele mede o quanto varia a velocidade de um corpo na unidade de tempo.
É interessante, gente, que a gente está estudando agora o movimento uniformemente variado. Variado quer dizer que alguma coisa muda. E como eu comentei, o que muda é a velocidade. Falei também que ela muda, mas de forma uniforme. O que significa isso é o que eu vou dizer agora, pessoal. Significa dizer que um corpo, por exemplo, ele no primeiro segundo, tá? Ou seja, ele está com a velocidade de 2 metros por segundo. 2 segundos depois, ele possui uma velocidade de 4 metros por segundo, depois de 1 segundo, tá? Mais 1 segundo depois, no terceiro segundo, ele está com a velocidade, por exemplo, de 6 metros por segundo, tá? Vocês percebam aí que a aceleração, ela mudou a cada segundo de forma uniforme, tá bom? Então, 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 8 metros por segundo e assim sucessivamente, tá? Você vê de forma uniforme, isso significa dizer que o movimento é uniformemente variado. Porque a aceleração, gente, poderia ser o seguinte: no primeiro segundo, a aceleração do corpo ser 2 metros por segundo ao quadrado. No próximo segundo, ser 10. No próximo, variar para 8. No próximo, para 16. Esse movimento é variado, mas não é uniformemente, tá? Um movimento uniformemente variado é quando a velocidade do corpo varia de forma uniforme. É isso que caracteriza esse movimento, tá bom? Então vamos lá, aceleração média ΔV sobre ΔT. Daqui a pouquinho a gente está resolvendo uma questão dessa aí para que você tire a sua dúvida, tá bom? Lembrando que a m é a aceleração média, que é dada em metros por segundo ao quadrado, isso é importante, a unidade é metros por segundo ao quadrado, uma vez que metros por segundo é apenas velocidade. Como a aceleração é metros por segundo, né, dividido por segundo, ou seja, velocidade sobre tempo, quando eu fizer essa continha aqui, tá, a aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. Esse ΔV é a variação da velocidade, que a unidade é metros por segundo. O ΔT é a variação do tempo, que a unidade no sistema internacional é segundos, tá? Essas são as unidades. Se por um acaso a velocidade vir em quilômetros por hora, você deve converter para metros por segundo, dividindo por 3,6. A gente já viu isso em aulas anteriores. Beleza, gente? Outra coisa importante, classificação do movimento, tá, gente? Na aula passada, a gente viu, né, que o movimento, lá no movimento uniforme, ele pode ser progressivo ou retrógrado. Quando é que o corpo ele tem um movimento progressivo? Vimos na aula passada que o movimento progressivo, eu adotando a direita aqui, né, como referencial, ou seja, cada vez que o carro ele vai para a direita, ele tem velocidade positiva. Quando ele está aqui se aproximando da origem, ou seja, indo para a esquerda, ele tem movimento retrógrado, né? A velocidade dele é negativa. Então é isso. Todas as vezes quando o carro ele se afasta da origem, vamos classificar esse movimento como movimento progressivo. A gente viu isso na aula passada. Se um carro estivesse voltando, né, em relação à origem, o movimento dele seria um movimento retrógrado. Quer dizer que ele está no sentido contrário daquele que eu adotei, tá? O sistema de referência é esse. Ou seja, a velocidade do carro é positiva quando está indo para a direita e negativa quando está indo para sua esquerda, nesse trecho que eu estou me referindo. Então a gente viu isso na aula passada. Só que vamos supor o seguinte, que esse carro ele está indo para a direita, ou seja, ele está no sentido de orientação, então o movimento dele é progressivo e ele está sendo ajudado por uma aceleração, ou seja, o carro ele está acelerando. Observa que tanto o vetor aceleração como o vetor velocidade está no mesmo sentido. A aceleração, né, ele está ajudando ao corpo a aumentar a sua velocidade. Então, além desse movimento aqui ele ser progressivo, ele é o que eu chamo de acelerado. Quando é que eu tenho um movimento acelerado? Quando a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido de orientação. Ok aí, pessoal? Então, diferentemente daqui, ó. O movimento aqui, ele é retrógrado porque ele está se aproximando da origem, ele está contrário à minha trajetória. Agora é interessante, gente, se por um acaso, se esse carro tivesse também se aproximando da origem, mas de forma que ele estivesse aumentando sua velocidade, ou seja, sendo ajudado por uma certa aceleração, esse movimento também seria acelerado. Perceba que nesses dois casos, tá?
A velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido, tá? Esses vetores. A velocidade aqui é positiva, a aceleração também. Aqui a velocidade é negativa e a aceleração também. Então, quando tanto a velocidade como a aceleração têm o mesmo sinal, ou seja, estão no mesmo sentido, isso significa dizer que o movimento ele é acelerado, tá? Eu não posso dizer a vocês, o movimento é acelerado quando a aceleração é positiva, tá? Eu não posso dizer isso. Eu tenho que ter um conjunto, tanto aqui de velocidade como aceleração, para que eu determine que tipo de movimento é. Ok, gente? Então, repetindo, o carro ele está se afastando da origem, tá? Imagina, a origem eu cravei aqui, e todas as vezes quando ele está indo para a direita é porque ele está se afastando aí da origem, tá? Então vamos supor que ele está se afastando da origem, logo o movimento é progressivo. Se ele está sendo ajudado por uma aceleração, se ele está sendo acelerado, além de o movimento ser progressivo, ele também é acelerado, tá bom? Da mesma forma que o corpo ele está voltando, ou seja, se aproximando da origem, então o movimento dele é retrógrado. Só que ele está se aproximando da origem sendo ajudado por uma aceleração, ou seja, a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade. Então ele continua sendo acelerado, mesmo a aceleração estando no sentido oposto, tá? Então, quando a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, olha aqui os dois casos, o movimento é acelerado. Veja esse outro caso aqui, pessoal. Aqui temos novamente um movimento progressivo, por quê? Por que ele é progressivo? Porque o carro está se afastando da origem, tá? Estava indo para a direita, então o movimento é progressivo. Agora imagina a situação que ele está indo para a direita, tudo bem? Mas ele está sendo freado, ou seja, ele está sendo atrapalhado por uma aceleração. Então observe que tanto a velocidade quanto a aceleração têm sentidos opostos. Então nesse caso, quando isso acontece, quando o carro ele tem velocidade, ele está indo com velocidade positiva, mas ele está sendo freado por uma aceleração aí, tá? Ou seja, ele está sendo desacelerado. Eu digo que esse movimento é retardado, tá? Então, quando o gráfico estiver nessa situação, o carro aqui está indo, no nosso caso aqui, tá? Para a direita, mas a aceleração aponta para a esquerda, quer dizer que está sendo atrapalhado, o carro está freando. Eu digo que o movimento ele é progressivo, tudo bem, porque a velocidade está no sentido positivo do nosso referencial, mas ele é retardado porque a aceleração está no sentido contrário ao nosso referencial. Ok, gente? Então, esse movimento é classificado como um movimento progressivo, mas retardado. Ao passo que, olha essa situação, tá? O carro ele está voltando, tá? Ou seja, ele está se aproximando da origem, ele está indo para a esquerda, logo esse movimento é retrógrado. Mas imagina a situação que ele está indo para a esquerda aqui, sendo atrapalhado por uma aceleração, tá? Ou seja, ele está indo para a esquerda freando, tá? Diminuindo sua velocidade. Logo, além desse movimento ser retrógrado, ele também será retardado. Então, moral da história, pessoal, todas as vezes quando a velocidade tiver o mesmo sentido da aceleração, observa nesses dois casos, o movimento é acelerado. Agora, quando a velocidade tiver o sentido oposto da aceleração, que nesses dois casos, o movimento é retardado. Não esqueça disso, porque isso é muito cobrado nos vestibulares e é interessante vocês entenderem, tá? Qualquer coisa que se vocês não entenderam, tá? Volte o vídeo quantas vezes vocês quiserem para que vocês possam entender aí e ir preparado para a sua prova do seriado. Ok, galerinha? Vamos dar continuidade aqui. Outra coisa importante, gente, eu falei que esse movimento uniformemente variado, ele tem muita matemática, tá? Infelizmente, os vestibulares cobram pesadas matemáticas aí, a matemática desse assunto. Então é importante a gente ver aqui algumas equações. A primeira importante é a equação horária da velocidade. Essa equação horária, ela sai dessa fórmula que a gente já viu. Aceleração média, ΔV sobre ΔT. O importante é o seguinte, como a aceleração média, tá? Como nesse movimento a aceleração ela não muda, ela é constante sempre, a aceleração média eu posso substituir por um A qualquer. Em todos os pontos a aceleração vai ser a mesma. Então a média da aceleração de cada ponto vai ser a aceleração de cada ponto, tá? Aí, ou seja, o que significa que a M eu posso substituir por A, tá? E lembra, ΔV, velocidade final menos inicial, ΔT,
tempo final menos tempo inicial, então a fórmula vai ficar dessa forma aí, beleza? Aceleração, no lugar de AM eu estou botando apenas A, vamos aqui adotar isso, tá? No lugar de ΔV, V menos V0, no lugar de ΔT, T menos T0, ok aí? Outra coisa, todas as vezes quando eu quero estudar um fenômeno, tá? No seu princípio, ou seja, naquela parte inicial, eu sempre zero o cronômetro. Isso significa dizer que o tempo inicial a gente vai considerar aqui como zero. Eu fazendo isso, cortando esse cara aqui, a expressão ela se reduz a isso aqui, gente. A igual a V menos V0 sobre T. Ok aí? Eu só estou mostrando aqui uma fórmula bem legal para vocês no final, que é a equação horária da velocidade, para vocês entenderem de onde ela veio, tá? A partir de agora a gente tem essa situação. A gente consegue fazer meio pelos extremos, multiplicar a cruzinha aqui, tá? Aqui embaixo do A, né, como se tivesse um valor 1, né? Então 1 vezes V menos V0, V menos V0. A vezes T, AT, ou seja, trazendo aqui para cima, nossa equação fica nesse formato. V menos V0, né? É igual a vezes T. Espero que vocês tenham entendido isso aí, tá? E agora é só lazer. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse V0 e passar para o outro lado somando. Então, a gente fazendo isso, ele passa positivo, a fórmula se reduz a isso. V igual a V0 mais AT. Essa daqui é uma fórmula extremamente importante, tá? Ela é a equação horária. Horária porque tem tempo. Equação horária de quem? De quem? Da velocidade. Então, a equação horária da velocidade é V igual a V0 mais AT. Vovô e vovó são velhos, mas ainda trabalham, tá? Vovô e vovó são velhos, mas ainda tentam, né? Vovô e vovó são velhos, mas ainda transam, né? Então, vocês podem pegar uma dessas três aí para tentar decorar essa fórmula que é extremamente legal, beleza? V igual a V0 mais AT é a nossa fórmula primeira, né, do movimento uniformemente variado. Indo mais diante aqui, gente, ó, equação horária da posição. Essa é maravilhosa. A equação horária da posição é muito maravilhosa, é muito grande, tá, gente? É linda, tá? Agora, não é só para mim não, vai ser para vocês também, vocês vão ver, tá? Então, ó, duas coisas a gente deve partir aqui. A primeira é o seguinte, tá? Conhecemos no slide anterior essa fórmula, V igual a V0 mais AT, que é a equação horária da velocidade, a gente conheceu. Vimos também, né, que a velocidade média é dada pela expressão ΔS sobre ΔT. Não foi isso que a gente viu? Inclusive lá no movimento uniformemente variado. Isso aí serve para aqui também? Com certeza. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Porém, na equação, aqui no movimento uniformemente variado, a velocidade média também pode ser dada por essa expressão aí, ó. Velocidade média é a velocidade final mais a inicial dividido por 2, tá? É uma média aí entre as velocidades iniciais e final, tá bom? Então, V é igual a V0 sobre 2. Essas são as duas formas que a gente vai partir dela para poder demonstrar a equação horária da posição, que é muito importante. Lembrando que vocês não vão precisar saber decorar a demonstração dessa fórmula. Eu só estou colocando aqui de forma que fique gravada, para que caso você tenha dúvida de como foi aquela, ou seja, de como surgiu aquela equação, você volte para essa aula aqui e veja o formato, ou seja, todo o caminho para chegar naquela maravilhosa equação final que vocês vão conhecer já já. Tá? Lembrando, gente, eu vou utilizar o seguinte, ó, usando essa fórmula daqui, vamos fazer uma equação ou um sistema aqui de equação, tá? No lugar de V, eu vou botar V0 mais AT, porque V não vale isso, tá? Então, no lugar de V, eu vou botar esse valor, V0 mais AT. E lembrando só que você já deve ter visto que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, eu vou substituir também o Vm com ΔS sobre ΔT, vai ficar nesse formato. Tudo que está em vermelho foi o que eu substituí, tá? Vm, ΔS sobre ΔT. E no lugar do V, eu botei aquilo, né, que você já conhece, a equação horária da velocidade, sabe que V tem esse valor. No lugar de V, eu botei o valor lá, V0 mais AT. Então, organizando a equação aí, perceba o seguinte, ó. O ΔT, lembra que a gente pode substituir por T? Porque eu estou considerando aqui o tempo inicial como sendo zero e ΔT, né, tempo final menos tempo inicial. Então, no lugar do ΔT, eu vou botar apenas T. E eu vou fazer o seguinte, ó, V0 com V0 aqui não vai dar 2V0, né? Eu posso somar. Então, continuando, vai ficar nesse formato, tá?
Lembrando que ΔS é a variação da posição final menos inicial. ΔT substitui por T, só fiz a soma V0 mais V0, deu 2V0 e repeti todo o resto. Eu estou continuando aqui, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Beleza, gente? Então vamos fazer o seguinte agora. Nesse trecho daqui, eu vou fazer uma divisão. Vou pegar esse cara e dividir por 2 e esse cara dividido por 2, matematicamente eu posso fazer isso, tá? Separar numa divisão aqui. Todas essas parcelas eu vou dividir por 2, matematicamente eu consigo, e nesse formato, ou seja, peguei esse cara, dividi por 2, essa parcela também, e ficou nesse formato aqui. Perceba que assim eu consigo cancelar esse 2 com esse 2, tá? E só para adiantar aqui o sistema, eu vou pegar o V e sair multiplicando, já que ele está dividindo aqui desse lado, multiplicando os dois valores aqui em cima. Então acompanha aí a equação. Eu pegando esse cara, multiplicando com esse e depois com esse, se torna isso aí, ó, gente. Primeiro corta cancelando 2 e vai ficar nesse formato. O T multiplicou o V0, que sobrou aqui, ficou V0 vezes T. E o T multiplicou o AT aqui, ó. Então vai ficar T vezes T dá T ao quadrado. Observa a nossa equação já ganhando forma, tá? E para finalizar, eu vou pegar esse menos S0 e passar para o outro lado somando. Então concluímos que a equação fica essa maravilhosa aí, ó. S é igual a S0, né? Porque o S0 passei somando, mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando vocês, não tem obrigação de vocês decorarem demonstração alguma. Isso só foi para ficar gravado. E vocês, quando tiverem curiosidade de saber como é que se chegou a essa fórmula, tá aí, tá o porquê daquela fórmula grandona lá, linda e maravilhosa. Isso dá o nome de equação horária, porque tem tempo, tá? Da posição ou do espaço, tá? Equação horária da posição. Ok aí, gente? Gente, resumão aí, a gente tem no movimento uniformemente variado essas equações. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, foi o que a gente viu agorinha. Vimos também que V é igual a V0 mais AT, vimos também aceleração média ΔV sobre ΔT, e ainda temos uma outra fórmula que é a famosa Torricelli, a equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli também é fácil demonstrá-la, tá, pessoal? É só você pegar essas duas equações aqui, né? Pegamos essas duas, isolamos o valor de T, ou seja, deixamos o T sozinho de um lado da equação. Fazendo isso, jogamos, né, o valor de T aqui, ó, tá? E vocês vão ver que vai chegar nessa fórmula. Como demora bastante, né, a sua demonstração, embora seja simples, tá? Eu não a fiz aqui. Mas eu quero que vocês aceitem também que existe essa fórmula, que velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A ΔS. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e variação da posição, deslocamento do corpo, tá? Essa equação é importante, né? Porque todas as vezes, quando numa questão de vestibular, tá? For de movimento uniformemente variado, e ele não der o tempo, e não pedir o tempo, você já sabe que vai ser aplicada a fórmula de Torricelli. Torricelli é a única fórmula que não tem tempo, e por não ter tempo não é chamada de equação horária, tá? Equação horária da posição, equação horária da velocidade, equação de Torricelli. Ok, gente? Essa aqui não tem tempo lá. Então com isso já dá pra gente resolver algumas questões, tá? Vocês têm que, infelizmente, decorar todas essas 4 aí, porque é ela que rege o movimento uniformemente variado. Todas as questões de move, tá? Vocês vão tirar dessas 4 que estão aqui. Tá? Vamos resolver uma questão. Essa questão diz o seguinte, ó, primeira questão. Um caminhão com velocidade de 36 km por hora é freado e para em 10 segundos. Qual o módulo da aceleração média do caminhão durante a freada? Tá? Então imagina, o caminhão estava a 36 km por hora, freou até parar. Agora, isso ocorreu no tempo de 10 segundos, ele quer saber quanto foi o módulo da aceleração do caminhão. Sabemos ali os dados, tá? A velocidade inicial que o caminhão vinha a 36 km por hora. A velocidade do caminhão final é 0. Por que a velocidade final é 0? Porque o móvel ele parou, o caminhão ele parou, tá? E o tempo, 10 segundos, porque ele foi de 36 a 0 no tempo de 10 segundos, tá aí. E com isso ele quer a aceleração média, observa as unidades em metros por segundo ao quadrado. Como ele quer com essas unidades, você tem que passar, é obrigado a passar a velocidade inicial para metros por segundo. Você já deve saber disso, a gente já fez algumas questões aqui.
transformando quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir por aquele cara, 3,6, tá bom? Então a gente vai usar essa fórmula aí de aceleração média, uma vez que ele quer isso, tá? ΔV sobre ΔT. Lembrando vocês que eu tenho que passar 36 km por hora, dividindo por 3,6, dá 10 metros por segundo. E outra coisa, gente, o ΔV não é velocidade final menos inicial. A velocidade final é 0, a inicial é 10. Se você fizer essa subtração final menos inicial, você vai chegar aqui, ó, gente, ó. 0 é a velocidade final menos a inicial, tudo dividido por 10. Quem é esse 10 aqui? É o tempo, tá? O ΔT é o tempo, estou considerando T0 como 0, então ΔT é igual a T, lembra aquilo que eu comentei, tá? Então, gente, fazendo 0 menos 10, tu vai encontrar menos 10. Dividido por 10, tu tem finalmente a resposta menos 1 metro por segundo ao quadrado. Aí tu pode olhar, meu Deus, ali não tem a resposta menos 1, tá tudo positivo. É óbvio, observa na situação que ele queria o módulo da aceleração. Então, se ele está todas as vezes pedindo um módulo, quer dizer que ele despreza o sinal que está aqui na frente. Ele só quer saber o valor, quanto vale o número, tá? O número que deu. Esqueçam por sinal aí, esse sinal, tá? Porque todas as vezes quando ele pede um módulo, ele só quer saber do número que deu. Então, a resposta seria a letra B, 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a primeira questão de movimento uniformemente variado de aceleração média, tá? Vamos para a segunda aqui rapidinho. Essa segunda, a questão diz o seguinte, ó, um carro tem velocidade de 20 metros por segundo, quando a 30 metros, tá, de distância um sinal vermelho é observado. Então, o que foi que ele fez? Ó? Ele freou, né? Aí ele pergunta, qual deve ser a desaceleração produzida pelos freios para que o carro pare a 5 metros do sinal? Ele não quer que o carro pare exatamente em cima do sinal, ele quer que o carro pare, mas a 5 metros daquele sinal, tá bom? Que estava a 30 metros dele. Ok, gente? Então vamos botar os dados aqui, os dados são esses. Velocidade inicial 20 metros por segundo, a final é 0. E o ΔS, gente, que é primordial. Observe que o ΔS é o espaço que o carro percorreu. Qual foi a distância percorrida pelo carro? Observa que o carro diz, né, a questão diz que o carro estava a 30 metros do sinal. Só que ele não percorreu 30 metros. Ele parou exatamente a 5 metros do sinal. Isso significa dizer que ele percorreu apenas 25 metros, ao invés de 30. Então, se liga nisso aí, tá? Então, ΔS não é 30 metros, e sim 25, tá? Você vai pegar 30 subtraído 5 aqui, e vai dar lá o 25 metros, ok? Então vamos lá, gente. A gente tem a velocidade inicial, a gente tem a velocidade final, a gente tem o ΔS, e observa que nessa questão ele não deu o tempo. Então, se ele não deu o tempo em hipótese alguma, é óbvio que você vai apelar para a equação de Torricelli. Foi aquilo que eu disse. Você vai colocar os dados lá com calma, né? Lá na hora da prova. Perceba que em momento algum ele fala em tempo. Então, você não vai usar nenhuma equação horária que eu comentei aqui, sim aquela de baixo, Torricelli, que não depende desse cara, do tempo, tá bom, gente? Outra coisa importante para vocês entenderem aqui. Todas as vezes agora, quando eu falar que um carro está freando, diminuindo a velocidade, como foi o caso aqui, ele vinha com 20, ele freou, inclusive ele parou, tá? Então, ele desacelerou. Ao invés, antes da aceleração, eu botar o valor de mais na fórmula, eu vou botar o valor de menos. Por exemplo, aqui, ó. Lembra que Torricelli é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS? Mas quando ele está freando, ao invés de mais, vamos agora botar o menos. Todas as vezes, quando vocês perceberem que na questão ele fala em desaceleração, o carro está mudando de velocidade para menos, você bota o menos na fórmula. Desse jeito, a sua velocidade aqui, ó, a sua aceleração sempre vai estar em módulo, sempre vai ser positiva. Então, vamos botar aqui os valores. No lugar de V, você botou 0, velocidade final é 0, a velocidade inicial é 20, perceba lá. Aqui, ó, 2, repetindo, a aceleração é o desejo dele, e o ΔS 25 metros. Fazendo essa conta aí de padaria, tá? Eu tenho que 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado 400, e esse produto aqui dá 50 vezes A, tá? Passando o menos 50A para lá, vai ficar nesse formato, 50A igual a 400, fazendo essa divisão aí básica,
vocês encontram que a aceleração é 8, só que metros por segundo ao quadrado está lá na alternativa D, tá? Letra D, tá? Qualquer dúvida, vocês voltem aí o vídeo, vocês vão ver o formato da resolução, tá? E o comentário ali nos dados, ok, pessoal? Então essa é a segunda questão de hoje. Vamos para uma terceira. A terceira questão, né, é a seguinte. Ele fala: um carro está viajando numa estrada retilínea, com uma velocidade de 72 km por hora. Vendo adiante um congestionamento no trânsito, o motorista aplica os freios durante 2,5 segundos, tá? E reduz a sua velocidade para 54. Observa que ele fala na palavra reduz. Ele vinha com 72, reduziu para 54 porque ele viu um trânsito no seu caminho, então ele simplesmente freou, tá? Então, supondo que a aceleração é constante durante o período de aplicação dos freios, calcule o seu módulo. Ele quer novamente um módulo aqui em metros por segundo ao quadrado, mas para você não se preocupar com essa questão de sinal, faça aquilo que eu comentei, tá? Nesse caso, gente, ó, os dados são esses, ó. A velocidade inicial é 72 km por hora, a velocidade final do fenômeno aqui é 54 km por hora e o tempo que ele passou dessa velocidade para essa foi de 2,5 segundos. Como eu disse a vocês, lembre que todas as vezes quando ele fala em redução de velocidade, ele freou. Antes da aceleração, ao invés de você botar o mais na fórmula, coloque logo um menos, toda vez quando ele fala em mudança de velocidade para baixo, tá? Então a fórmula, eu tenho V0, tenho V, tenho T, obviamente será aquela V igual a V0 mais a T. Observa que eu tenho todos os valores, com exceção daquele que ele está me pedindo, tá? Então vamos usar essa fórmula básica. Por que eu botei o menos aqui ao invés de mais? Esse menos é porque ele está dizendo que está freando, reduzindo a velocidade, e por esse motivo, ao invés de mais, coloque lá menos, que você já vai achar a resposta em módulo, tá bom, gente? Então vamos lá. Primeiro passo, você deve mudar as unidades para metros por segundo. Todas as vezes quando vir km por hora, você lembra que deve ser colocado em metros por segundo, dividindo por 3,6. 72 por esse valor vai dar 20 e o 54 vai dar 15 metros por segundo. São esses dois valores que você vai encaixar na fórmula e não esses, tá bom, gente? Então, colocando os valores, tu tem que 15 é igual a 20 menos A, né? E o T vale 2,5. Observa que eu só estou encaixando na fórmula os valores que estão nos dados ali, tá? Velocidade final, velocidade inicial, aceleração eu quero descobrir e o tempo é 2,5 segundos. Organizando essa parada aqui, pegando esse cara, jogando para lá e o 15 para cá, vai ficar nesse formato. Eu sei que você entendeu, tá? Então, ó, 20 menos 15 vai dar 5, não é isso? Então tá aí 2,5 vezes A igual a 5. Se eu pego 5 e divido por 2,5, gente, 5 dividido por 2,5, tá? 5 dividido pela metade dele, tá? Tu vai fazer essa divisão e vai encontrar 2 segundos, tá? Ou 2 metros por segundo ao quadrado, já que ele quer aceleração, a unidade é metros por segundo ao quadrado. A gente nota ali que a resposta é a letra. Num outro vídeo, pessoal, a gente vai comentar mais questões sobre movimento uniformemente variado para você se preparar melhor, tá ok? Até o próximo vídeo, gente. Até mais.